Olá, irmãos e irmãs, mais uma vez nos reunimos para um culto, para cantarmos, orarmos, estudarmos a Bíblia. E é uma satisfação essa que nos é concedida por Deus. Vamos, pois, adorar a Deus em oração. Curvemos a nossa fronte. Bendito Deus, nosso Pai, nós queremos te adorar. Tu és o nosso Deus, Tu nos criaste, Tu nos salvaste em Jesus Cristo, Tu continuas conosco em todas as circunstâncias. E Tu sustentas a nossa fé, abençoas a nossa caminhada, e mesmo em tribulações, nós contamos sempre com o Teu e com a Tua providência. Por isso, nós estamos juntos e nós queremos te adorar. Abençoa-nos neste momento em que vamos estar reunidos neste ato de adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém. É sempre bom estarmos juntos e é sempre bom também nós cantarmos. E eu convido agora todos os irmãos para cantarmos o cântico que diz Deus da História. Vamos cantar juntos, meditando na letra deste cântico. Quem sabe o que a luz do amanhã vai trazer? Lágrimas para chorar ou canções para se alegrar. Mas somente Deus conhece o amanhã e deseja que vivamos o hoje e vejamos que Ele é o Deus da história, que nunca mudou e nunca mudará. Quem sabe o que a luz do amanhã vai trazer? Lágrimas para chorar ou canções para se alegrar. Mas somente Deus conhece o amanhã e deseja que vivamos o hoje e vejamos que Ele é o Deus da história, que nunca mudou e nunca mudará. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, por todas as gerações. Tua palavra eterna não
Depois deste cântico inspirador, nós vamos agora fazer a leitura bíblica de um texto lá do Antigo Testamento. Belíssimo salmo. Nós escolhemos alguns versículos deste salmo, Salmo 62. O nosso irmão presbítero Carlos vai disponibilizar o texto na tela para que possamos fazer a leitura em conjunto, na mesma tradução. Vamos, pois, ler e meditar. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus. Abra o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Este é um salmo que fala que Deus é a nossa esperança. E temos muitos salmos que repetem essa mensagem. Por exemplo, o Salmo 40. E nós vamos agora cantar este salmo. Vamos afirmar cantando que Deus é a nossa esperança. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Estas coisas com temor e confiando no Senhor. Muitos verão estas coisas com temor e confiando no Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos na penúltima semana deste mês de outubro. E nós vamos agora apresentar ao Senhor a nossa súplica. Vamos dizer a Ele tudo o que necessitamos para a nossa vida, na certeza de que Ele nos atende e nos responde. Ao mesmo tempo, vamos agradecer. Não podemos nos limitar a ficar fazendo súplicas e nos esquecermos da gratidão. Então vamos agradecer por todas as bênçãos, vamos contá-las e vamos também agradecer pela vida dos irmãos e das irmãs que estão completando mais um ano da existência ou mais um ano de vida conjugal durante o transcorrer desta semana. Vamos lembrar os nomes deles. No dia 19, a Caroline Morales Neumann.
No dia 22, o casal Priscila e o Ricardo Camargo, 4 anos de vida conjugal. E agora enriquecidos com o Benjamin, que já completou 1 ano. Dia 23, a Beatriz Duque Estrada Teixeira. Também no dia 23, o João Carlos da Rocha. No dia 24, a Rosimeire Cristina Pinto. E no dia 25, fechando a semana, 2 irmãs aniversariando. A Eliana Cristina Vasconcelos e o Rafael, com alegria. Vamos agradecer. E, ao mesmo tempo, vamos apresentar ao Senhor a nossa súplica. Oremos. Ó Deus, aqui estamos mais uma vez em oração. Recorremos a para apresentar a nossa. Passamos por enfermidades, passões. A nossa fé é muito pequena e quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes nós deixamos de recorrer a Ti e sentimos-nos desamparados. Ó Senhor, nós suplicamos que neste momento todos nós possamos sentir a Tua presença confortadora, fortalecedora. Que entreguemos com toda a confiança os nossos problemas a Ti. Que possamos agora viver mais tranquilamente, confiando na Tua misericórdia, no Teu poder e na Tua ajuda. Nós queremos, ó Pai, também Te agradecer. Recebemos incontáveis bênçãos de Ti. Se estamos vivos, se temos tudo o que necessitamos, se contamos com a Tua ajuda, é porque Tu nos amas. E nós Te agradecemos pelas manifestações do Teu amor. Rendemos-Te graças, ó Pai, por todos os aniversariantes, pelo casal que está completando mais 1 ano de vida conjugal esta semana. Abençoa, Deus, estas vidas, para que sejam sempre instrumentos nas Tuas mãos e permaneçam firmes nos Teus caminhos. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão e atende a nossa súplica segundo a Tua soberana vontade, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que os irmãos e as irmãs já perceberam que neste culto nós vamos estudar um texto bíblico que fala sobre a esperança. Pensando nisso, vamos entoar mais um cântico. Cântico cujo título é Eu Confio em Ti. Vamos cantar e vamos confiar em Deus. Louvemos ao Senhor. Se estou fraco, então vens socorrer-me.
saber, tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Se estou fraco, então vens socorrer-me, me levar para a sombra de tuas asas e o conforto que ela traz. Erga sua voz, declare sua confiança no Senhor. Você então me aquieta e saber tu és Deus, tu és Deus. Eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Eu confio em ti, meu Senhor. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti, Senhor. eu te amo, eu te adoro, eu confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. Eu te amo, eu te adoro, Eu te adoro, eu Senhor. confio em ti. Cantarei em meio às lutas, eu confio em ti. E agora, chegou a hora do nosso estudo bíblico. Nós vamos meditar hoje e estudar com muita atenção um texto do meu profeta predileto. Os irmãos e as irmãs sabem que eu sou apaixonado pelo profeta Jeremias. E nós vamos ler o capítulo 31 do profeta Jeremias, os 13 primeiros versículos. Eu vou repetir, Jeremias capítulo 31, os 13 primeiros versículos. Vamos ler. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. No deserto,
Tive pena daqueles que haviam escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso, eu, vindo de longe, aparecia a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez, vocês pegarão os seus tambores e dançarão de alegria. Mais uma vez, vocês farão plantações de uva nos montes de Samaria, e quem plantar colherá os frutos. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim: venham, vamos subir até Sião, onde está o Senhor nosso Deus. O Senhor diz: cantem de alegria por causa de Israel, a maior de todas as nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele livrou o resto do povo de Israel. Eu os trarei do norte e os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra. Com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira das águas correntes, para uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. O Senhor diz ainda: nações, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo, e anunciem as minhas palavras nas ilhas e terras distantes. Eu espalhei o povo de Israel, mas vou ajuntá-lo de novo e guardá-lo como um pastor guarda o seu rebanho. Eu libertei os descendentes de Jacó e os salvei das mãos de uma nação mais forte do que eles. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião, vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Então, as moças, os moços e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Graças a Deus por este belíssimo e inspirador texto da sua palavra. Nós estamos vivendo tempos ainda difíceis. Parece que este momento de pandemia não acaba nunca. Tenho conversado com pessoas da igreja, de fora da igreja, e todas essas pessoas manifestam que estão cansadas das preocupações, do isolamento, da quarentena. Mas, ao mesmo tempo, nós já vivemos um período de esperança. Penso que a esperança já está começando a brotar. Há uma esperança de que venha a vacina, há uma esperança do fim da quarentena, há uma esperança da volta às atividades presenciais, esperança de nos reunirmos
festivamente nosso tempo, esperança e ficarmos sem as máscaras. Pois bem, a Bíblia fala muito em esperança. Na verdade, a Bíblia valoriza muito a esperança. Tanto isso é verdade que o apóstolo Paulo, no seu belíssimo e conhecido texto sobre o amor, ele escreveu dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior é o amor. Está certo, o maior é o amor. Mas a esperança também é importante. A esperança está entre as coisas fundamentais da nossa vida. A gente não pode pensar a vida cristã sem a esperança. Não existe cristianismo sem esperança. E é por causa disso que nós vamos agora proceder a este estudo sobre a esperança. E nós queremos convidar a cada irmão e a cada irmã para parar um pouco e para pensar. Vamos perguntar, como é que nós estamos em relação à esperança? Será que nós temos cultivado alguma esperança? E o que é que nós esperamos? Quais as coisas pelas quais temos esperança? E com essas indagações, vamos agora para o texto bíblico, o texto lá de Jeremias, que nós lemos há pouco. O texto de Jeremias nos oferece uma boa orientação a respeito da esperança. É um texto que nos ensina qual deve ser a esperança que devemos ter e que devemos cultivar. E esse texto começa dizendo assim: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. É muito importante notar nesse texto que uma expressão é repetida 2 vezes. É a expressão está chegando o tempo. Está chegando o tempo. Eu penso que quando a gente lê essas palavras, a gente fica imaginando que a vida lá em Israel estava melhorando cada vez mais. A gente tem a sensação de que tudo estava ficando tão bem, que o profeta antevia a chegada de um novo tempo. Não era nada disso, não. O profeta Jeremias viveu num dos piores momentos históricos de Israel no Antigo Testamento. No tempo de Jeremias, as tropas da Babilônia cercaram a cidade de Jerusalém, de uma tal forma que ninguém conseguia entrar na cidade e ninguém conseguia sair da cidade. E o povo de Jerusalém começou a passar muita fome. Pior. As tropas da Babilônia conseguiram depois penetrar dentro da cidade. E aí os soldados da Babilônia promoveram uma grande matança. Jerusalém foi saqueada. E as pessoas que não morreram foram levadas para serem escravas lá na Babilônia. Se alguém quiser saber como é que estava o povo que foi levado lá para a Babilônia, basta ler o Salmo 137. É um salmo dos judeus que estavam na Babilônia. E eles diziam assim, eles cantavam assim: sentados na beira dos rios da Babilônia, nós chorávamos quando lembrávamos de Jerusalém. Penduramos as nossas harpas nas árvores de ali. E aqueles que nos levaram como prisioneiros
mandavam que cantássemos. Eles diziam: cantem para nós as canções de Sião. Mas como haveríamos de cantar um hino a Deus, o Senhor? Como haveríamos de cantar em terra estranha? Era essa a realidade do povo de Israel. Era um povo que se lembrava do passado e chorava. Chorava porque tudo estava perdido. Chorava porque não acreditava que houvesse uma solução para os seus problemas. Chorava porque não tinha mais nenhuma esperança. E foi para esse povo desesperado que Jeremias chegou com uma mensagem dizendo assim: o Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel. Eu acho que quem ouvisse Jeremias naquela época iria perguntar: será que o Jeremias ficou louco? Como é que ele podia dizer que o tempo de Deus, o Senhor, estava chegando, se o templo de Deus tinha sido saqueado e profanado? Como é que Jeremias estava dizendo que o tempo em que todas as tribos de Israel iriam se reunir para adorar a Deus, se o povo estava preso e se o povo era escravo na Babilônia? Mas havia uma razão para a esperança de Jeremias. É que ele olhava para Deus e tinha fé no poder de Deus. E ele acreditava que Deus era mais poderoso do que a Babilônia e todos os seus exércitos. Ele tinha a firme convicção de que Deus tinha o controle sobre todas as coisas. Ele andava tão certo que Deus era o soberano Senhor da história, que ele tinha esperança. Pois bem, meus irmãos, este é o primeiro ponto que nós queremos destacar do texto. A nossa esperança. A nossa esperança tem que se basear em Deus. A nossa esperança tem que se basear somente em Deus. Nós não temos esperança porque as coisas vão bem ou porque as coisas estão melhorando. Nós não temos esperança porque possuímos bens materiais ou porque estamos com saúde. Nós não temos esperança porque contamos com governantes que vão melhorar a nossa vida. Nós não temos esperança porque algum cientista vai descobrir uma vacina. A única razão da nossa esperança é exclusivamente fundamentada em Deus. Deus tem que ser a razão da nossa esperança. Vamos agora ao segundo ponto. O texto bíblico tem um outro ensino sobre a esperança. Diz assim: o Senhor Deus diz: eu os ajuntarei dos lugares mais distantes da terra, e com eles virão os cegos e os aleijados, as mulheres grávidas e as que estão para dar à luz. Eles vão voltar como uma grande nação. Eu acho que o texto é claro, mas para entender mais profundamente a sua riqueza, nós temos de examinar as palavras do profeta dentro do contexto histórico em que elas foram proclamadas. Em Israel, lá no Antigo Testamento, havia um preconceito contra os cegos e os aleijados.
E era um preconceito muito antigo. Era um preconceito que vinha lá dos tempos do rei Davi. O segundo livro de Samuel, no capítulo 5, conta a história da coroação de Davi como rei de Israel e de Judá. Está escrito que Davi deu uma ordem a seus soldados para que matassem os jebuseus, chamando-os de cegos e aleijados. E o texto bíblico registra assim: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Terrível, não? Era assim lá no Antigo Testamento. Cegos e aleijados não podiam entrar na casa de Deus. Porque os judeus consideravam os cegos e os aleijados como pessoas impuras. Os judeus imaginavam que as pessoas eram portadoras de deficiências físicas, porque Deus as estava castigando por causa dos seus pecados. Além de serem cegas, além de serem aleijadas, aquelas pobres pessoas eram consideradas culpadas por causa dos seus pecados. E por isso, proibiam que cegos e aleijados entrassem na casa do Senhor. E foi nesse contexto, nessa realidade, que Jeremias trouxe a mensagem dizendo que os cegos e os aleijados também viriam para adorar a Deus em Jerusalém. Essa era a esperança do profeta Jeremias. Ele tinha a esperança de que os preconceitos de Israel iriam desaparecer. Ele tinha esperança de que os preconceitos dos judeus seriam totalmente extirpados. Na casa de Deus haveria lugar para cegos e aleijados. Eles não seriam mais considerados indignos, não seriam mais considerados impuros, mas seriam acolhidos como filhos e filhas de Deus. E este é o segundo ensino sobre a esperança. A esperança cristã não é e não pode ser uma esperança egoísta. Não é uma esperança de que somente nós seremos beneficiados. Não é uma esperança de que somente os nossos serão beneficiados. A esperança cristã é inclusiva. A esperança cristã inclui todos aqueles que são vítimas de preconceitos e discriminações. A esperança não discrimina gênero, não discrimina a cor da pele, não discrimina a posição social ou econômica, porque Deus não discrimina ninguém. Ele envia chuva sobre justos e injustos. E no reino de Deus há lugar, há espaço para todas as pessoas. Já tivemos 2 pontos. Para o último, mais uma coisa que queremos destacar sobre a esperança no texto de Jeremias. Ele disse assim: o Senhor diz, o povo de Israel vai se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. E então as moças e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria
e a sua tristeza em prazer. Eu gosto muito disso. Nós temos aí um terceiro elemento da esperança de Jeremias. Ele esperava que o povo de Israel iria se alegrar com os presentes das mãos do Senhor. Que dádivas o Senhor concederia ao seu povo. O profeta fala em cereais, em vinho, azeite, gado, carneiros. E nós devemos nos lembrar que o povo de Israel, naquela época, tinha uma economia basicamente rural. E as pessoas tiravam o seu sustento do trabalho na roça, do trabalho na agricultura, do trabalho na criação de animais. Os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros representavam bens essenciais para a preservação da vida. Isso quer dizer que o profeta não está se referindo ao acúmulo de riquezas, à formação de fortunas. O profeta não está dizendo que o povo de Israel iria se alegrar porque Deus iria torná-lo o povo mais rico, o povo mais poderoso de toda a terra. O profeta não está afirmando que o povo de Israel iria ser abençoado pelo Senhor para viver no luxo, na ostentação. Estou dizendo tudo isso porque a mensagem bíblica está sendo deturpada nos dias de hoje. As pessoas são muito gananciosas, são consumistas e querem ficar cada vez mais ricas, abonadas, poderosas e querem consumir cada vez mais. E o pior é que hoje em dia as pessoas até procuram justificar biblicamente a ganância e o consumismo. Há pessoas que dizem, bom, nós somos filhos e filhas de Deus, portanto, como filhos e filhas de Deus, nós devemos ter mansões, automóveis luxuosos, empresas de sucesso. São pessoas que exigem até que Deus as abençoe materialmente. Entretanto, a Bíblia nunca promete riquezas e acúmulo de bens como bênçãos de Deus. Ao contrário, a Bíblia condena muito a ganância e o acúmulo de riqueza. E a Bíblia é muito clara. Ela ensina que é a gente ter o essencial para viver. É isso que a gente lê, por exemplo, no Salmo 128. Os irmãos e as irmãs sabem de cor o começo desse salmo? Salmo 128 diz assim, feliz aquele que teme ao Senhor e vive de acordo com a sua vontade. Se você for assim, ganhará o suficiente para viver. Isso é a bênção do Senhor. Ganhar o suficiente para viver. E foi isso também o que pregou o Senhor Jesus, não é? Ele disse, não andeis ansiosos pela vossa vida, não os deteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Os gentios é que procuram isso. E a mensagem de Isaías vai exatamente nessa direção. A sua esperança não era de que Deus fosse abençoar o seu povo com acúmulo de bens, riquezas. Ao contrário, a sua esperança era de que haveria muita alegria, porque
todos teriam o suficiente para viverem bem, para viverem com dignidade. E essa é a esperança cristã. Essa é a esperança que temos de cultivar no nosso coração, na nossa vida. Nossa esperança é a de que ninguém padeça necessidades. A nossa esperança é de que haja uma distribuição justa das riquezas, a fim de que todos se alegrem, festejem, dancem com as dádivas, com os presentes de Deus. Já vamos caminhar para o final. A gente está vivendo uma profunda crise, eu sei. Mas não é hora, e nunca deve ser a hora de o cristão se desesperar. Mas é hora de alimentar, é hora de cultivar, é hora de fortalecer a esperança. Eu vou recordar aqui 3 coisas que o profeta Jeremias estabelece sobre a esperança. A primeira, nossa esperança não vem das circunstâncias históricas, a nossa esperança vem de Deus. A nossa esperança deve ser depositada em Deus. A segunda coisa, a nossa esperança é uma esperança só para nós. A nossa esperança deve incluir o bem-estar de todas as pessoas. A esperança é de que todos tenham o suficiente para viver com dignidade. Se todos viverem com dignidade, nós vamos nos alegrar, cantar e dançar. Eu dizendo assim, eu fico encantado com as palavras do profeta. Então, as moças e os velhos vão dançar e se alegrar. Eu os animarei e mudarei o seu choro em alegria e a sua tristeza em prazer. Que seja essa a nossa esperança. Eu convido agora todos os irmãos e irmãs a ouvirem atentamente a mensagem de um hino que o coral da nossa igreja costuma cantar. Composição do nosso querido irmão Parcival Módulo, que já trabalhou em nossa igreja como regente. Pois é, o Parcival compôs o hino Esperança 2, no qual ele afirma, pois existe uma esperança. Vamos ouvir o coral? Vamos acompanhar esta mensagem. Oh
Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo voa, não é mesmo? Estamos chegando ao final de outubro. No dia 31, nós teremos mais um aniversário da Reforma Protestante do século XVI. Nós temos agora o grande desafio de viver em esperança. Vamos, pois, encerrar este momento orando a oração do Senhor e recebendo a bênção apostólica. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje, sempre. Amém.